Quero estar ministrando uma palavra essa noite para ti, bem, mas muito conhecida. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 46 em diante. Eu acho que até já preguei isso aqui. Glória. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Amém? Quem tem sua Bíblia, abra ela. Amém? Abra sua Bíblia com calma. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46. Vai dizer assim: então chegaram a Jericó. Quem chegou, queridos? Jesus e uma multidão, né? Quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Amém, querido? Vamos iniciar aqui. No 46, informações importantes. Olha só. Eles estavam na cidade de Jericó. E esse homem, ele estava aonde? À beira do caminho. Amém? Versículo 47 vai dizer assim: ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Imagina Jesus perguntando isso para um cego: o que quer que eu te faça? E ele respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e importante, e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Vamos orar segundo essa palavra. Amém? Te convido a fechar teus olhos, elevar tua mente, teu coração a Deus. Senhor, nós, nesse momento, entregamos esse culto, essa reunião, Pai, diante da tua vontade, diante do teu cuidado, Pai. Nós pedimos, Pai, que tu se revele através da tua palavra, Pai. Nós oramos por cada vida que aqui está, Senhor. Derrama da tua presença sobre cada coração, sobre cada vida. Nessa noite, Pai, traga cura sobre a tua igreja, Pai. Traga discernimento espiritual sobre a tua igreja. Traga dons espirituais, Pai. Renova, Pai. Eu sei que há pessoas aqui, Pai, que estão a um fio de romper a sua fé, Pai. Mas que tu possa dar sustentação nesse tempo, Pai. Abraça cada um com teu amor e com teu cuidado, Pai. Nós repreendemos aqui, Pai, toda a fortaleza de Satanás, ali onde o inimigo tem trabalhado com seus ardis. Nós damos uma ordem de comando no mundo espiritual, que toda a sua ação caia por terra. Em nome de Jesus, nós entregamos essa palavra ministrada diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, você provavelmente já ouviu várias pregações, já leu muito a respeito dessa palavra, mas a gente vai lendo a Bíblia e a palavra de Deus ela é viva.
Não sei se já aconteceu isso com você, você lendo a palavra de Deus, de repente Deus ele fala contigo num versículo já muito conhecido. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Todo livro, querido, ele tem informações preciosas, né? Mas só a Bíblia é a palavra viva de Deus. Só a Bíblia é uma palavra que se renova, que você pode ler talvez o mesmo versículo todo dia, mas de repente Deus, ele vai falar diferente no mesmo versículo que você estava lendo todo dia. Porque a palavra ela é viva. E essa vida que está na Bíblia, ela vem ao nosso encontro para trazer vida para nós, para nossa casa, para nossa família. A palavra de Deus, querido, ela traz vida onde quer que ela é ministrada. Olha só, que interessante, lá em João no capítulo 1, fala que no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo, o Logos. A Bíblia fala que o verbo, então, a palavra, ela encarnou, ela se fez carne, e entre nós habitou. Olha que interessante, querido, toda a realidade conhecida, né? Se a gente parar para pensar, existem leis que impedem, por exemplo, de dois corpos ocupar o mesmo espaço. Existem várias leis universais, mas tudo isso foi criado a partir da palavra de Deus, que Deus ele foi com a sua palavra criando. Ele disse, haja luz, houve. E a palavra de Deus formou todas as coisas. Mas a Bíblia fala que a palavra de Deus, então, ela encarna através de Cristo. Então você imagina, querido, que Jesus ele andou com o próprio Criador, ele andou nessa terra, o Criador do sol, né? Deus ele criou, junto com Jesus criou o sol, as galáxias, tudo isso aqui. Quando Jesus ele suspira na cruz, ele dá um suspiro, a Bíblia fala que o sol ele perde o seu brilho. Imagina o sol, ele olha para o seu Criador, perdendo a vida, ele perde o brilho naquele momento. Querido, então a palavra de Deus, ela é muito poderosa. Talvez nós cristãos, a gente se acostuma a viver numa conformidade, a gente não entende o poder da palavra de Deus na nossa vida. O poder que ela tem de destruir cadeias, grilhões, o poder de libertar, o poder de curar, o poder de fazer acontecer coisas poderosas ao nosso redor. Porque pela palavra tudo foi formado, pela palavra tudo é restaurado, pela palavra tudo é curado. Pela palavra de Deus, querido, Deus ele chama aquilo que não é para ser, aquilo que não existe para a existência. Então a palavra de Deus ela é muito poderosa. Nessa palavra que nós acabamos de ler, primeiramente vai entender que Jesus ele chegou numa cidade chamada Jericó. Jericó, ela é uma cidade que ela foi fundada muito antes da ocupação do povo de Israel na Terra Prometida. Josué, ele atravessou o Rio Jordão e eles tomaram as cidades, então chegou Jericó, que era a maior cidade. Então você sabe a história, por 7 dias eles cercaram aquela cidade, eles tocaram trombetas, cercaram ela, de repente, milagrosamente, as muralhas de Jericó caíram, eles tomaram a cidade. E Josué ele deu um decreto sobre aquela cidade, que ela não fosse mais habitada, que ela jamais fosse habitada. E que o primeiro homem que acampasse ali, ou que fizesse algum acampamento, uma maldição cairia sobre esse homem. E por centenas de anos, Jericó ficou inabitada. Até que um homem ele vai lá e arma um acampamento, restaura a cidade, e sobre ele a maldição, conforme Josué falou, cai. Então, querido, olhando um padrão bíblico, desde Josué, Jericó é uma cidade amaldiçoada. Amém? Você entende isso? Mas olha que interessante, o fato dela ser uma cidade amaldiçoada não fez com que Jesus passasse pelo lado. O fato de Samaria ser uma cidade que ela foi povoada, ela misturar a crença com Deus e outros deuses, não fez com que Jesus fizesse a volta por ela. Muito pelo contrário. Jesus ele entrava bem nesse ambiente. Era nesse lugar que ele ia, porque aonde há maldição, meu querido, aonde há morte, aonde há derrota, onde Jesus entra, isso muda, amém? E Jericó podia ser uma cidade amaldiçoada, mas ali estava Jesus, querido, que é dono de toda a bênção. A Bíblia fala que Jesus ele já estava saindo dessa cidade, junto com uma grande multidão.
Jesus, onde ele ia, uma grande multidão acompanhava. Por que uma multidão acompanhava? Ele mesmo falou em João. Porque ele multiplicava pão, porque ele curava, porque eles se beneficiavam dos milagres que aconteciam em volta de Jesus. E a Bíblia fala que então Bartimeu, um homem cego, estava sentado à beira do caminho. Ou seja, Bartimeu era um homem excluído da sociedade. Era um homem sem valor para aquela sociedade. Ele estava à beira do caminho, estava na beira de uma estrada. Você já viu, querido, sei lá, você passou numa estrada e tinha lá um bebum caído que já pegou poeira em cima dele, os carros estão passando, ninguém acode ele, ninguém sacode ele. À beira do caminho. E assim estava esse homem, querido. Ele estava lá porque hoje na nossa sociedade uma pessoa cega, ela encontra alguma dignidade, mas naquele tempo ela vivia de esmolas que as pessoas davam compulsoriamente, porque ela não podia trabalhar. Me explica como é que uma pessoa cega pode exercer qualquer função na agricultura? Ela não consegue. Então ele era obrigado a mendigar, pegar alguma esmola para que ele pudesse subsistir, para que ele pudesse comprar algum mantimento. Glória a Deus. Então a Bíblia fala que ele ouviu Jesus passando. E olha só que cenário de dificuldade. Você já esteve num lugar de grande multidão? É um lugar silencioso? É um lugar barulhento? É um lugar que as vozes, você não sabe quem está falando o que está falando como. Um barulho. Já é difícil se orientar a gente com a visão perfeita. Agora você pega o Bartimeu, cego, e com uma multidão passando. Muita gente falando ao mesmo tempo. Mas imagina só a fé desse homem. De repente ele ouve alguém falar a palavra no meio, Jesus. E ele imagina, é Jesus que está passando. Deve ser Jesus. Eu ouvi que é Jesus. Então ele começa a gritar. Uma fé acende naquele homem, ele diz, é minha chance. Então ele começa a gritar. E a Bíblia vai falar que ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querido, esse homem, ele não era, olha só, ele era um homem à margem da sociedade, mas era um homem que, ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia que o Messias, ele viria da descendência de Davi. Isso foi profetizado, dizia Belém de Efrata, que era a terra de Davi. Tu é a menor entre as cidades, mas de ti virá o Redentor. Sabia que Deus havia feito uma aliança perpétua com a descendência de Davi, que dali viria o Messias e Bartimeu. Então ele começou a tocar o coração, ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele estava dizendo aqui? Ele não estava dizendo, olha, descendente de Davi. Ele estava dizendo, Jesus, Messias, filho de Deus, tem misericórdia de mim. Querido, e aqui era um homem que estava assim, o coração dele ansiava por deixar a cegueira. Ele queria ver. Amém, querido? Então você imagina agora um homem que não enxerga, no meio de uma multidão, começando a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas para piorar, eles começaram a repreender ele, fica quieto. Por quê, querido? Porque ele era um homem à margem da sociedade. Ele dizia, ei, peraí, Jesus é um homem importante, fica no teu lugar, fica com os teus, seu mendigo. Eu não sei, querido, eu estou conjecturando, mas eu imagino eles falando isso, olha, vai com os teus maus cheirosos para lá, sai daqui, né? Não tem uma frase que diz que a gente vê Jesus todos os dias, só que a gente passa batido? A gente vê Jesus no necessitado, mas a gente passa batido. A gente vê Jesus naquele que está precisando. E ele mesmo falou, ele disse, quando vocês fizerem a um pequenino, vocês farão a mim. E olha aqui, querido, o coração das pessoas, que duro, né? Olha, sai daqui.
Jesus não vai querer te ouvir, sai daqui. Então olha a dificuldade, ele aumenta. Então agora não tinha só a cegueira, não tinha só aquele barulho da multidão, mas pessoas de repente segurando ele, dissuadindo ele, desencorajando ele, dizendo: olha, cala a boca, não é para ti. E aqui a gente já tem um cenário de grande dificuldade, mas querido Jesus, isso é o mais maravilhoso de quem conhece Jesus. Porque Jesus, ele não está importando com o teu status social, ele não liga para isso, querido. Ele liga se você é uma pessoa importante ou não, ele não dá a mínima para isso. Jesus, ele não liga se você é uma pessoa inteligente ou não, se você é uma pessoa letrada, doutorado, ou se você, né, não concluiu o ensino primário, ele não se importa com isso, querido. Jesus, ele não se importa com a roupa que você está vestindo, ele não se importa com nada disso. Jesus, ele olha para o coração. E aqui quando ele olha para Bartimeu, ele vê um coração ansioso por Jesus. Um coração que ansiava por Jesus. Então Jesus, ele fala assim: chamem-no. Então eles vão lá, agora de certo os mesmos caras que estavam dizendo: fica quieto. Vem, ele te chamou. Né? Querido, e diziam para ele: ânimo, levante-te. E aqui tem uma informação muito importante no 50 que diz assim: lançando a capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Amém? Essa capa aqui, querido, quem estuda, ela tem pode passar batido, mas ela tem um significado importante. Essa capa aqui era uma concessão que as autoridades davam para a pessoa poder pedir. Então essa capa era a capa do mendigo, era a capa do pedinte, era a capa da pessoa que pedia. Era a personalidade de Bartimeu até aquele momento. Era o pedinte, era o necessitado, era a vítima, mas a Bíblia fala que quando Jesus chamou ele não só deu um salto, mas ele abandonou a capa. Como quem disse: agora minha vida mudou. Até hoje eu pedi, até hoje eu fui humilhado, mas agora eu tenho certeza que está aquele na minha frente, que vai mudar a minha vida. Oh, que poderoso isso, querida. Ele fala que ele deu um salto e se dirigiu em direção a Jesus. Meu irmão, Bartimeu, ele desejava ver, e ele sabia que Jesus era aquele que podia abrir seus olhos. Hoje, querido, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a Bíblia fala que a pior cegueira não é mais a cegueira física. Existem pessoas que são cegas fisicamente, mas a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, né, que fala que o príncipe desse século, ele cegou o entendimento. Hoje a pior cegueira que existe, querido, não é a cegueira física, mas é a cegueira espiritual na vida das pessoas, no qual elas não discernem mais o mundo espiritual, no qual elas não discernem mais aquilo que elas não têm a percepção de um inimigo trabalhando contra a vida delas. E deixa eu te fazer E querido, quero te fazer uma analogia contigo agora para você entender isso. Se uma pessoa que já matou 3, 4 pessoas, vamos dizer assim, ele já tem um histórico de crime, uma pessoa extremamente perigosa, ela vem e te ameaça de morte, diz: cara, eu vou te matar. Qual é a tua reação? Você vai começar a tomar certos cuidados. Cuidado de segurança, você vai começar, né? Vou começar a me cuidar, eu tenho uma ameaça de morte, eu vou de repente fazer um boletim de ocorrência, alguma coisa assim, eu vou tomar cuidado de acordo com essa ameaça, porque se eu continuar a minha vida como se não houvesse a informação, o cara daqui a pouco ele vai me encontrar e vai acabar com a minha vida. Vou reforçar o cadeado, vou botar, né, umas câmeras de segurança, enfim. Então, querido, o diabo, ele é aquele, querido, que ele tem uma ameaça contra a nossa alma. O diabo, o desejo dele, ele já jurou isso, ele quer isso, é nos levar para o inferno.
é nos levar cativo, acorrentado para uma eternidade em chamas. Isso é muito poderoso, isso é muito duro. Mas ele também tem uma estratégia de nos cegar para que a gente não dê bola para essa informação. Para que a gente viva a nossa vida como se não houvesse um mundo espiritual, como se o diabo ele não investisse em nossas vidas, como se o diabo ele não investisse em nossos filhos, como se o diabo ele não tivesse o tempo todo nos tentando nos afastar do Senhor. E isso é muito perigoso porque a gente começa a ter a cegueira espiritual. A gente começa como se diz, a normalizar tudo, a materializar tudo. E o diabo, ele dá risada com isso, querido. Ele fala em 2 Coríntios, ele cegou. Primeiramente, todos os que perecem, todos que não têm uma aliança com Cristo, querido, eles padecem de uma cegueira espiritual. Eu um dia padeci. Até que um dia meus olhos foram abertos. E eu pude ver. Se olhar pela Bíblia, o Bartimeu é eu, querido. Eu estava cego. Nu, miserável, humilhado, pedinte. Mas um dia eu ouvi falar dele, eu fui ao encontro dele. E ele abriu meus olhos, eu pude ver. E você também é um Bartimeu, querido. Porque um dia você andou cego. Andando na sua vida segundo os seus próprios deleites, paixões, andando o que queria. Mas um dia Jesus, ele te convidou para ir para perto dele. Ele abriu teus olhos. O inimigo, querido, ele quer que eu e você, a gente pegue essa capa, a gente fique com ela. A capa de uma identidade sem Cristo. Aqui, quando o Bartimeu ele salta e deixa a capa, ele não está apenas indo ao encontro de Jesus, ele está dizendo, para essa identidade aqui, ó, o cego, o pedinte, eu não volto mais, porque agora eu vou ao encontro de Cristo. Ele tinha aqui uma persona, uma autoimagem, uma identidade que ele criou. Mas quando ele vai ao encontro de Cristo, ele é totalmente transformado. Querido, eu e você, isso aqui falou muito forte comigo. Muitas vezes nós levamos a capas que a gente não quer deixar. Sabe, tem muita gente que usa, querido, e não é só a capa do mendigo. Tem muita gente, deixa eu te falar, meu irmão, tem muita gente que usa, por exemplo, a capa do bem-sucedido. Que é a pessoa que, como ela se deu bem na vida, ela se acha melhor que todo mundo. E ela enxerga um mundo e as pessoas através daquilo. Eu e você, nós criamos personas, nós criamos capas o tempo inteiro, querido. Nós queremos que as pessoas nos vejam de determinada maneira. Já viu como tem pessoas que são, por exemplo, tem pessoas que elas criam uma identidade. Olha, eu sou uma pessoa, e ela tem um orgulho daquilo. Então ela cria uma capa daquilo, e ela se sente segura naquilo. Mas, querido, Deus ele fala conosco essa noite, nós precisamos abandonar nossas capas muitas vezes. Amém? Você está comigo essa noite? Nós precisamos abandonar algumas capas, querido. Quantas vezes, quantas traços de personalidade que a gente não se trata de personalidade, são defeitos que a gente precisa abandonar. Olha, pastor, eu sou assim, sabe, pastor? Sabe, meu pai, o pavio dele era curto, mas eu nem pavio não tenho. Eu sou assim mesmo. Não, querido. Isso é uma capa que a gente precisa abandonar. É uma capa que a gente se projeta. Olha, eu sou assim. Não. Nós precisamos abandonar certos aspectos para que então, querido, Jesus ele nos transforme completamente. Bartimeu, por que Jesus ele vai fazer essa pergunta, querido? Às vezes eu olho e penso, mas por que Jesus ele vai perguntar para um cego, o que queres que eu te faça?
Parece uma pergunta tão óbvia, mas querido, ele tinha opção. Ele tinha opção de continuar mendigando. Ele podia ter, Jesus ter perguntado: o que queres que eu te faça? Olha, Jesus, eu quero dinheiro. Eu quero encher minha vasilha lá, meu pote de esmola de dinheiro. Ele podia ter pedido muitas outras coisas, mas ele quis abandonar. Não se trata apenas de ver, querido. Ele quis abandonar aquilo que estava prendendo ele. Ele quis abandonar essa persona, essa identidade de pedinte. Não, agora para frente, eu vou enxergar, eu vou trabalhar, eu vou fazer algo com as minhas mãos. E então, querido, tem coisas que nós precisamos abandonar, deixar para trás. O Senhor, essa noite, Ele nos chama como igreja para dar um salto de fé, abandonando algumas capas. E eu sei que eu estou falando aqui algo, mas talvez Deus já está comunicando no teu coração a capa que você precisa abandonar. E a pergunta que eu te faço: qual é a capa que nós precisamos muitas vezes abandonar para que Jesus ele venha e nos restaure por completo? Tem uma capa da vítima, querido. Essa capa nós precisamos deixar para trás. E veja só, eu não estou dizendo que você talvez não foi vítima. Talvez você foi vítima de abuso dos seus pais. Você foi vítima de abusos de pessoas, abusos físicos, abusos de palavras. Mas, querido, ser vítima, né? Você foi vítima e permanecer num lugar de vítima é um lugar muito, tem uma diferença muito grande. Nós vivemos numa sociedade, querido, que está cada vez mais se fragilizando. Eu não sei se a nossa geração, ela também está errando na forma de conduzir essa passada de bastão. Mas a gente tem visto, querido, uma geração se formando de pele de casca de ovo, que não pode tocar, que rompe. E eu te pergunto, eles tiveram traumas? Tiveram. Mas a minha geração teve? Teve também. A do meu pai teve? Acho que muito mais. Teve muito mais. Mas a questão é, nós vamos ficar nesse lugar de trauma? Ou nós vamos tirar essa capa e dizer: eu vou ao encontro de Jesus? Meu pai foi assim comigo. Ele foi, querido, mas agora para frente, você tem livre decisão sobre as suas escolhas, de ser como teu pai ou ser diferente. Minha família é assim, minha família é uma família de pessoas violentas, de pessoas trapaceiras, de pessoas mentirosas. E aqui a gente pode fazer uma lista de coisas hereditárias que a gente pode estar trazendo. Eu vi muito isso, querido, eu vi muita gente, assim, uma geração de 5 pessoas, 5 gerações, trapaceiro, pai, filho, neto, isso vai longe, querido. Mas eu posso escolher se eu vou ficar nesse lugar ou se eu vou sair dele. Por quê? Porque eu sou bom? Não, querido, porque Jesus está me chamando, estendendo a mão, dizendo: olha, a mão está estendida. Você pode sair desse lugar de cegueira. Você pode entrar num lugar de retidão, de transformação. E aqui, querido, não fique num lugar de vítima. Não se vitimize. Pastor, sabe, alguém falou de mim. Meu irmão, esse ano nós temos um tema muito poderoso, maravilhoso. Quando eu fui nas premissas, eu amei. No caminho da maturidade. Nós não podemos, querido, ter bigode e agir como crianças de 5 anos. Que um fala mal, ele fica emburrado. Já viu uma criança? Não, criança é assim, ó. Isso é pela minha filha. Alguém faz uma coisa para ela, vai no cantinho. O que foi? Nada.
não quer conversa. Querido, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos sair desse lugar de vítima, porque Deus, Ele está com a mão estendida. Eu repito, Ele está com a mão estendida, meu irmão. Ele quer te ajudar. Bartimeu aqui, ele vivia de esmola, que ele tem muita gente vivendo de esmola dos outros. Não no sentido de R$1, R$2, mas vivendo de aprovação dos outros. E meu irmão, se você andar nesse caminho, você nunca vai encontrar a plenitude para a tua vida. O que é viver de esmola, querido? Hoje com as redes sociais, é terrível isso. Uma pessoa ela posta um conteúdo e aquilo é medido por quanta gente curtiu, quanta gente viu, se foi aprovado, se não foi. Sabe do que, querido? Tanto faz se me aprova ou reprova. Não se trata disso. Mas existem pessoas, querido, que elas só se satisfazem com a validação de alguém. E nós precisamos amadurecer. Meu irmão, deixa eu falar algo. Aqui, a gente precisa pregar sobre isso, não podemos temer acerca disso. Querido, um pai, por exemplo, ele vai amar todos os filhos de maneira igual, mas de maneira diferente, porque os filhos são diferentes. Um é assim, outro é outro. O que não dá, querido, é essa esmola com os pais. O pai deu um presente, deu um carinho para aquele irmão, mas para mim não deu. Ele fez isso, para mim não fez. O pastor, ele deu a paz para aquele lá, mas para mim não deu. Querido, isso é viver de esmola, meu irmão. Não dependa da aprovação dos outros, não dependa da aprovação do teu pai, da tua mãe, do teu marido. Querido, porque isso te consome. Porque o dia que você ter, você vai estar feliz. O dia que você não ter, você vai estar frustrado. É a mesma coisa o pregador que ele se alimenta dos comentários. Ele está ferrado. Quando o pessoal diz, que bênção, ele fica tudo, Deus me usou, aleluia. Querido, ele vai começar a se mover por isso, e daí ele está ferrado. Então eu e você, nós precisamos entender, nós não podemos nos mover por esmola dos outros. Ele nem me notou, pastor. Ela nem olhou para minha cara. Querido, você é mais você, meu irmão, toca a sua vida. Se você ficar dependendo disso, daquilo outro, você não vai entrar nesse caminho de maturidade. Faz que nem Zaqueu. Diz assim, eu não quero mais esmola, eu não quero mais essa capa, eu quero Jesus na minha vida, porque Jesus é suficiente. E deixa eu te falar algo, Jesus ele é suficiente na tua vida, meu irmão. Eu prego isso há tempos, nós precisamos de Jesus e mais nada para a gente ser feliz. A gente fica floreando, meu irmão, sabe como igreja muitas vezes, olha, a gente tem que fazer... E tá certo, tem que fazer um encontro de jovens, cheio de diversão e tal. Mas muitas vezes é jovens que não querem Jesus, eles querem diversão, não querem Jesus, meu irmão. Eu tenho que falar a verdade, a gente quer fazer evento todo bonito para lá, para cá. Tira a espiritualidade do meio, porque as pessoas não querem Jesus, elas querem a diversão, elas querem os eventos, meu irmão. E daí elas ficam vazias, procurando. Daí o que acontece hoje na nação brasileira? Pessoas que estão um mês numa igreja, um movimento. Aí, 2 meses na outra, outro movimento, elas não param em lugar nenhum, porque elas querem movimento, mas não querem mais Jesus, meu irmão. Então com aquela capa, querido, então deixa eu te falar algo, Jesus ele é suficiente. Pastor, eu estou com depressão, bota Jesus na tua vida que vai transformar, meu irmão. Bota, mas de verdade, querido, não pela metade, entrega a tua vida, teus pensamentos, teu coração. Né? Eu fiz lá o propósito, vai ler Bíblia, meu irmão, vai orar todo dia. Satanás, querido, ele é ardiloso. E as técnicas dele funcionam muito bem. Ele quer que você não tenha uma cultura de leitura bíblica, de meditação, porque você vai ficar cada vez mais frustrado com a igreja, frustrado com as pessoas, frustrado com a tua família. Meu irmão, deixa eu te falar algo, é diretamente proporcional. Quando eu fico um período em consagração, querido, que eu me aproximo de Deus, eu sinto essa proximidade. Eu sinto, a unção de Deus na minha vida. Querido, é nítido, eu sou um melhor marido, eu sou um melhor pai, eu sou uma melhor pessoa, eu estou mais bem-humorado, eu melhoro em todos os sentidos. Sabe o que é o problema nosso? Muitas vezes é falta de Deus, querido. É a gente estar lá igual Bartimeu, pedindo esmola, ninguém me cumprimentou, eu sou vítima, abraçado lá no colchão.
E Deus tem algo poderoso com a mão estendida dizendo: meu filho, sai desse lugar de esmola, sai desse lugar de pedinte e vem para o lugar da bênção. Vem no lugar de uma palavra de transformação, de afirmação de identidade. Você é um filho amado, meu irmão, ouça. Você é um filho amado, o Pai te chamou, querido, para você exercer uma identidade de influência em pessoas ao seu redor. Glória a Deus. Meu irmão, foi uma das coisas que mais mudou na minha vida. Eu era uma pessoa assim, muito preocupado com a opinião dos outros. Eu errava muito nisso também. Meu irmão sabe. Aí eu tinha um grupinho lá que começava a ouvir metal, eu queria ouvir metal também. Tinha outro grupo que queria ouvir outras coisas. Eu queria me encaixar, queria estar na opinião. Eu não firmava uma identidade. E eu vivia todo esquisitão, a ermo nessa vida, querido. Mas quando Jesus veio na minha vida, meu irmão, que transformação. Eu não precisava mais me mostrar para ninguém. Eu não precisava mais querer entrar num grupinho, porque eu estava aceito, querido. Eu estava aceito no grupinho do céu, meu irmão. Aí eu não precisava mais de grupinho nessa terra que me aceitasse. E aquilo para mim foi muito bom. Foi muito bom, então eu entendi, querido, que eu era amado, que eu não precisava estar num grupinho aqui, outro lá, para ser aceito. Não. Ser aceito por Deus é muito melhor. E daí, querido, eu trabalhei com pessoas que me detestavam, querido, me detestavam. Pastor, tu não era amado? Não, querido. Eles me detestavam, sim. E por que detestavam? Porque pode ser que eu era um pouco chato, mas também porque eu era cristão, principalmente. E a lógica é a seguinte, querido, uma dessas pessoas, eu nunca vou me esquecer, um dia eu andando com ela sozinho, ele disse assim: olha, a verdade é uma, eu te respeito, eu te admiro, porque tu tem a tua visão, os teus princípios e tu anda neles. E tu não te importa com o que os outros estão pensando. Meu irmão, eu ia trabalhar por aí, se eu dirigir, eu parava para fazer oração nos carros. Querido, eu exercia minha identidade de cristão onde quer que eu trabalhava. Mas, querido, deixa eu te falar algo. Isso vai ser pro teu bem? Não, vão ter pessoas que vão te detestar por isso. Mas eu me senti amado por Deus em cada tempo, em cada momento. Isso é que importa. Quando eu e você, meu irmão, a gente desejar ser amado pelas pessoas, Paulo já falava isso, nós não vamos conseguir ser amados por Deus. Paulo falava isso, e veja só, eu conheço muitas pessoas, querido, convivo com muitas pessoas na minha vida, e se tem uma coisa, observando pessoas que eu percebi, pessoas que tentam agradar todo mundo, não conseguem agradar ninguém, nem a si mesmas no final. A pessoa que não sabe dizer não, a pessoa que quer agradar todo mundo, quer ser bonzinho com todo mundo, querido, vai chegar um ponto que ninguém mais gosta dela. Meu Deus, eu não sei se eu faço essa analogia. Eu faço. É igual um marido banana, meu irmão. Vamos falar. O que é um marido banana? Um marido que não diz não para a mulher. Ele pensa: eu vou agradar ela. Vou dar sempre sim para minha deusa, para minha princesa. Querido, se você dá sempre sim para tua mulher, é questão de 1 ano. Ela já perdeu toda a atração que ela tinha por você. Porque você não passa mais segurança. Porque você se tornou um banana. Ai, que duro, pastor, estou te contando umas coisas que você precisa saber. E assim é na nossa vida, queridos, se a gente diz sim para todo mundo, as pessoas, elas daqui a pouco, elas não respeitam mais a gente. Então não se trata de ser ruim, mas se trata da Bíblia falar: o meu parecer é sim, sim, e não, não. Se uma pessoa faz algo que eu não gosto, eu falo para ela: eu não gosto, acabou. E se ela faz algo que eu gosto, eu também digo: que bom. Querido, estamos vendo uma geração que não consegue dizer não para os seus filhos, e isso é muito triste. Meu irmão, como é que nós vamos educar filhos sem dizer não? Como é que nós vamos educar filhos sem frustrar eles? Como é que nós vamos educar... Meu irmão, eu até vi isso esses dias. Hoje os pais têm medo que, ai meu Deus, vai que o meu filho, ele faz uma besteira, vai que o meu filho, ele sai de casa, querido. Nessa geração ali, eles que mandavam a gente sair de casa, não é verdade? Dizia: tu não te arruma, a porta está aberta. Ninguém tinha coragem de sair. Ficava com o rabinho entre as pernas, autoridade preservada. Mas, querido, hoje, só Jesus na causa, a gente não tem mais coragem de dar não para ninguém. Então, querido,
Deus falou muito comigo nessa palavra. Nós precisamos, querido, ter a nossa personalidade, a nossa identidade muito bem definida. Nós não precisamos agradar todo mundo, nós precisamos, querido, agradar a Deus. E isso é o que importa realmente no final das contas. Quando eu agrado todo mundo, eu não agrado ninguém. No fim eu não estou feliz nem comigo mesmo. Eu olho para mim e digo, meu Deus, eu não estou feliz com quem eu me tornei. E querido, deixa eu te falar algo. Pensa numa coisa triste, é você chegar numa parte da tua vida e você... Isso aí não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com nada. É você olhar para quem você é e dizer assim, eu não sou feliz com quem eu sou, com quem eu me tornei, com a pessoa que eu sou. Mas deixa eu te falar algo também, meu irmão. Jesus é aquele que está com as mãos estendidas para transformar nossa identidade. O Bartimeu, pedinte, cego, com a capa da derrota, ele se levanta, ele é curado. E no final vai dizer o quê? Ele então segue Jesus. Ele vai junto com Jesus, aonde quer que Jesus vai. Não tem mais relato de Bartimeu, pastor? Querido, não tem. Lá João falou que se fosse relatar tudo, não caberia nos livros dessa terra, né? Mas uma coisa é fato, ele seguiu Jesus. Ele entrou no propósito, a vida dele foi outra, porque ele encontrou Jesus. Querido, sabe qual é o principal problema? É quando a gente termina a nossa existência, a gente perceber que Jesus ele teve o tempo inteiro com a mão estendida. Mas a gente passou a erma, a gente deixou essa mão estendida e não quis passar pelo processo de transformação.